Bem-vindo a mais um episódio do Negócios do Meu Pai, o seu podcast favorito, onde eu te mostro que a vida ao lado de Jesus é simplesmente extraordinária. Eu sou a Brenda, sou comunicadora, pós-graduada em neurociência e estou muito feliz de ter essa conversa com você. E o episódio de hoje é: o sábado é um dia diferente? Todas as vezes que eu posto que eu guardo o sábado no meu Instagram, eu recebo uma enxurrada de perguntas sobre esse assunto. E como isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus, nada mais justo do que trazer esse tipo de assunto para o Negócios do Meu Pai. Para a gente começar a entender a questão do sábado e como isso é importante para o ser humano, nós vamos voltar lá no começo de tudo, na criação do universo. Deus, ele passa 6 dias esculpindo o mundo. Então, ele separa a terra do mar, ele cria a vida vegetal, ele cria os animais e, por fim, ele cria o ser humano depois de criar todo o universo. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 2 a 3 o seguinte: Deus abençoou, santificou e descansou no 7º dia. Mas nós precisamos partir do pressuposto que se Deus descansou no 7º dia, era porque ele estava cansado? Será que isso é verdade? Quando nós falamos sobre fisiologia humana, até neurociência sobre o cérebro humano, nós entendemos que o corpo humano ele tem um limite. Então você precisa descansar para produzir mais. O seu cérebro precisa dormir melhor para produzir melhor. O nosso sono, o momento do sono para o seu cérebro é tão importante que durante a noite ocorre uma limpeza no seu cérebro e você consegue no outro dia tomar melhores decisões, consegue performar melhor. Mas será que isso funciona com Deus, o Criador de tudo? Será que o Criador do universo ele se cansa? Então a gente pode trazer a resposta que para mim é muito claro. Claro que não. Deus não se cansa. Então, se Deus não se cansa, por que ele descansou no 7º dia? E aqui eu trago o ponto que mais me impacta sobre o sábado e que mais mexe comigo. Deus não criou o sábado porque ele estava cansado, porque ele precisava descansar. Deus criou o sábado como um presente para o ser humano, para que o ser humano tivesse um tempo, separasse um tempo para descansar e passar momentos de qualidade com Deus e com a sua família. Isso é incrível, né? Porque nós vemos o amor de Deus nas leis dele, coisas que Deus criou para o nosso benefício, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, mais harmoniosa. E, gente, sinceramente, o sábado é um presente, o sábado é uma dádiva. E eu lembro que quando eu era criança, eu não percebia muito isso, porque criança não tem essa relação com o trabalho, enfim, a gente não fica tão cansado quando é criança, né? Mas hoje, com o trabalho, com as demandas da vida, chega a sexta-feira, porque o sábado, se você não sabe, ele vai de sexta-feira no pôr do sol até o pôr do sol do sábado. Então chega sexta-feira à noite e eu olho para o céu e falo assim: ainda bem que o Senhor criou e nos deu o sábado, porque eu tô tão cansada, eu tô tão exausta da semana que tirar um dia que Deus separou para o meu descanso, para que eu tenha esse relacionamento com Ele, para que eu consiga ficar com a minha família, para que eu possa realmente desestressar da semana e pensar nas coisas da eternidade, é maravilhoso. Não tenho do que reclamar, é para o meu próprio benefício. Então nós vemos aqui que Deus estabeleceu o sábado como um monumento no templo. Ele separou esse dia não porque ele tinha necessidade de descansar, de repousar o corpo dele, mas porque ele queria nos dar esse presente, uma pausa intencional na rotina para nos conectarmos com ele e com o próximo. O sábado ele nasce no mundo perfeito, ali na criação do mundo, antes de existir o pecado, antes de Adão e Eva caírem em pecado, antes de existir dor ou qualquer mandamento que Moisés tenha tirado ali, que Deus tenha escrito nas pedras e Moisés tenha levado para o povo de Israel, antes de tudo isso, ele foi criado como um santuário no tempo para que a gente nunca se esqueça de onde veio e de quem somos. De forma bem simples, o sábado ele me lembra da eternidade. É uma pausa durante a semana, onde eu posso parar, olhar para minha família, olhar para Deus, meditar nas coisas do alto e pensar o quanto eu quero viver a eternidade ao lado do Criador do universo. Mas tem um ponto importante, você pode olhar para mim e falar assim: Brenda,
Mas só porque você adora a Deus no sábado, você não adora nos outros dias da semana? Claro que não. Eu tenho todos os dias o meu momento com Deus, o meu relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia, através da oração, mas no sábado é um dia especial, onde eu não trabalho, onde eu deixo as coisas que eu faço durante a semana para reservar esse momento. É um dia todo do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Então, realmente é algo intencional e eu só tenho a ganhar com isso. Ao longo da nossa conversa, pode ser que surjam algumas dúvidas. Por exemplo, guardar o sábado é bíblico? Por que isso é importante? Jesus guardava o sábado? Quando nós olhamos para a Bíblia de ponta a ponta, o sábado ele está gravado no coração da lei de Deus, no quarto mandamento que está em Êxodo 20. E você precisa notar que ele começa com uma palavra muito especial. Lembre-se, lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Lembre-se, é a primeira palavra que nós vemos nesse mandamento. Deus, ele já sabia que na correria da vida, na correria do dia a dia, o ser humano ele teria a tendência de se esquecer de parar. Eu tenho certeza que isso acontece com você também, porque acontece aqui em casa. Na correria da vida, é tanta coisa para fazer. Eu tô até aqui do lado, não sei nem se vai focar, com uma lista gigantesca de coisas que eu me propus a fazer essa semana. Nessa correria toda, dessas coisas que eu ainda não fiz, a tendência é que a gente se esqueça do sábado, se esqueça de parar, se esqueça de descansar. E esse é um dos grandes problemas do mundo hoje, do ser humano hoje. Nós não descansamos, nós só queremos produzir. A pessoa que é mais produtiva, ela é aquela que não descansa, que trabalha até 3 horas da manhã e acorda 4 horas para trabalhar. Essa rotina louca e exaustiva que o mundo prega. Então essa é a tendência, que a gente se esqueça do sábado. Por isso que o mandamento ele começa falando: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Mas olhando aqui para a segunda dúvida, por que isso é importante se Jesus guardava o sábado? Se a gente olhar para a vida de Jesus, em Lucas 4,16 diz que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga no dia de sábado. Guardar o sábado era parte do estilo de vida de Jesus. Ele não apenas guardava o sábado, como ele libertou o sábado do fardo pesado, porque naquela época, os judeus, principalmente os fariseus, eles inventavam tantas regras para o sábado que aquilo não se tornava algo deleitoso, se tornava um fardo para as pessoas. Você simplesmente não podia fazer nada no sábado e aquilo era horrível, o sábado não era uma coisa boa. E aí Jesus ele vai e ele muda a percepção das pessoas. Na verdade, ele traz a percepção das pessoas para algo que realmente para o que realmente o sábado foi criado, para o que realmente ele instituiu lá na criação, que é um dia deleitoso, um dia que nós passamos para ficar com a nossa família, para servir a Deus e servir as outras pessoas. Guardar o sábado era o estilo de vida de Jesus, porque ele fazia isso e nós vemos isso na Bíblia. E aí, em Marcos 2:27, nós vemos exatamente isso. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Quando nós guardamos o sábado, nós ganhamos algo muito valioso. Pelo menos eu ganho e eu tenho certeza que se você começar a guardar também, você vai ganhar isso. Do ponto de vista emocional e mental na nossa cabeça, é uma verdadeira desintoxicação do estresse diário. Porque eu chego na sexta-feira, eu tô tão cansada, eu tô tão estressada. Sabe quando você fala que você tá por aqui, que você não aguenta mais nada? Eu na sexta-feira. Porque eu tô tão cansada das coisas da semana, dos problemas da semana, e o sábado ele vem como um refrigério na minha alma. É o dia onde eu faço a comida na sexta-feira, ou na parte da manhã, ou ali depois do almoço. Eu me organizo, eu limpo a minha casa para receber o sábado. Então é um momento deleitoso, um momento que eu fico com a minha família, um momento que eu separo para ter o meu relacionamento, um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento de mais qualidade, onde eu separo o dia para ir na igreja pela manhã, à tarde, ou ficar com a minha família, ou ficar com alguns amigos, ou ajudar o próximo, ou servir
servir de alguma forma. É um dia deleitoso. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por conta do sábado. Deus sabia que a gente precisava descansar. Deus sabia que a gente precisava de um momento na nossa semana para parar, para refletir, porque durante esses dias de trabalho, o nosso foco é em produzir, é ganhar dinheiro, porque o problema não é ganhar dinheiro, porque nós precisamos pagar as nossas contas, mas o nosso foco sempre está aqui na terra e quanto nós podemos ganhar com isso. Só que no sábado eu paro para ter um momento e pensar na eternidade, e isso é muito importante na nossa vida hoje. E eu nem preciso falar para você o quanto o descanso ele faz bem para o seu cérebro. Se eu trato aqui de neurociência, sobre nossa saúde mental, sobre o nosso cérebro, se você não para, o seu cérebro não vai produzir. Por isso que eu sempre falo, quando falo sobre alta performance em semana de desenvolvimento e imersão, sobre o sono, sobre os momentos de descanso. Quando o nosso cérebro está descansando, nós temos a tendência de sermos mais criativos, porque o nosso cérebro consegue parar e quando ele para, ele consegue pensar melhor. E quando ele consegue pensar melhor, ele estrutura melhor as ideias para criar mais. Então, nós só vemos benefícios quando nós descansamos. Isso está na nossa mente, no nosso cérebro e também no nosso lado espiritual. Quando nós vamos para o lado espiritual, do ponto de vista espiritual, é uma declaração de confiança. A gente para de produzir 24 horas para reconhecer que o mundo continua girando, porque é Deus quem sustenta esse mundo e não o nosso trabalho. E você pode pesquisar e eu posso trazer milhares de histórias aqui para você de pessoas que começaram a guardar o sábado e foram abençoadas por isso. E não é que você vai começar a guardar o sábado só porque você pode ser abençoado por isso, mas eu tô falando aqui para você não ter medo de parar essas 24 horas, principalmente por conta do seu trabalho, porque Deus vai derramar infinitas bênçãos na sua vida, não tenha dúvidas disso. Você não vai passar fome, eu tenho certeza, começa a guardar o sábado, Deus vai ser justo com você, Deus vai ser fiel. Então, nós só temos a ganhar com isso. Benefícios espirituais, benefícios mentais, e não é só eu que estou falando, é toda a área da neurociência, qualquer pessoa que estuda o cérebro vai falar isso. Você precisa descansar, se você descansar, você vai ser mais criativo, você vai produzir mais. Nós só temos a ganhar com essa pausa. No meio da nossa conversa aqui que nós estamos tendo, você pode olhar para mim e falar assim, Brenda, mas eu ouço por aí que guardar o sábado é antiquado. Que guardar o sábado, o mandamento da guarda do sábado foi abolido em algum momento. E diversas outras igrejas, diversas outras religiões, diversas outras pessoas, não estou falando de nenhuma religião específica, trazem isso, que o sábado foi abolido. E é exatamente o que eu quero falar com você nesse momento. Se a Bíblia é tão clara quanto a guarda do sábado, se isso é um mandamento, como é que foi que a maioria das igrejas passou a guardar o domingo? E a verdade é que isso não aconteceu do dia para a noite, e nem foi uma ordem de Jesus. Eu quero deixar isso bem claro, não foi uma ordem de Jesus, o sábado ele não foi abolido, isso isso são ideias de pessoas que querem implementar as próprias ideias delas e mudar a ordem de Deus. Eu vou trazer aqui diversos exemplos, diversas ideias que essas pessoas trazem para abolir o sábado, mas que vão de desencontro ao que Deus nos mandou. A primeira coisa que eu posso trazer para vocês é que o sábado ele não foi abolido, mas isso foi um processo histórico que levou séculos. Quando a igreja, ela muda o sábado pro domingo, a igreja, não Deus, porque Deus nunca fez essa mudança, tudo começa ali nos primeiros séculos depois de Cristo. O Império Romano, ele tinha avançado
bastante, ele tinha crescido muito e ele tinha uma aversão muito grande aos judeus, por conta de várias revoltas que aconteceram na época. E como os cristãos também guardavam o sábado, os romanos acabavam achando que eles eram farinha, todo mundo era farinha do mesmo saco, era basicamente isso. E para evitar as perseguições, para evitar o massacre que a igreja cristã sofria ali em Roma, alguns membros começaram a guardar o domingo para se adaptar à realidade dos romanos. E esse marco aconteceu no ano de 321 depois de Cristo, que foi quando o imperador romano Constantino, ele mudou o sábado para o domingo. O imperador, Deus não fez isso. Isso é obra de mãos humanas. Esse imperador, ele promulgou a primeira lei civil declarando o domingo como dia de descanso oficial de todo o Império Romano. Então ele olhou para o povo do Império Romano e falou assim: olha, agora o sábado não vai ser mais um dia de descanso. Agora eu declaro, Constantino, declaro que o domingo vai ser um dia de descanso. E ele não fez isso por motivos religiosos. Esse é o ponto mais interessante de tudo. Constantino fez isso porque ele queria unificar o império e agradar tanto os pagãos que já adoravam o Deus Sol no domingo, quanto os cristãos. Por isso, ele vai lá e institui o domingo como dia de adoração. Alguns anos se passam e no ano de 364 depois de Cristo, no Concílio de Laodiceia, a própria liderança da igreja oficializa essa mudança no âmbito religioso. Constantino faz isso no âmbito político e a igreja oficializa isso no âmbito religioso. E aí, a igreja oficializa essa mudança e proíbe os cristãos de guardarem o sábado e transferem todas as solenidades de descanso para o domingo. Só que você está percebendo que até agora, em nenhum momento eu falei que Deus pediu essa mudança, que Deus instituiu essa mudança. Todas essas mudanças que foram feitas por mãos humanas. Mas em Apocalipse 22, 18 a 19 diz o seguinte, preste bem atenção. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, da Bíblia está falando isso. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. Por isso, quando a gente olha para a Bíblia, não existe nenhum texto onde Deus e os apóstolos dizem, Jesus também, quando ele estava aqui na terra, a partir de hoje o sábado acabou e o novo dia de guarda é o domingo. Não existe nenhum texto que sinaliza isso. Não existe. Isso não aconteceu. Essa mudança foi feita por mãos humanas. Só que o ser humano, ele sempre quer dar um jeitinho nas coisas para fazer a própria vontade. Nós já percebemos isso aqui, porque Constantino ele muda o dia de guarda por conta da política. Ele quer unificar o reino e depois a igreja pega isso para si, mas nunca é realmente algo instituído por Deus. É sempre o ser humano tentando dar um jeitinho em tudo. E os textos da Bíblia que as pessoas costumam usar para tentar provar o contrário, que o sábado mudou para o domingo, é só uma questão de leitura no contexto certo. Elas tiram de contexto algumas frases, alguns versos e usam para provar que o sábado mudou para domingo, mas isso não é verdade. E eu vou trazer aqui para vocês alguns versos e para você entender qual era o contexto de cada verso, de cada frase e como isso não se aplica à guarda do sábado. Quando Paulo diz em Colossenses que o sábado era uma sombra das coisas futuras, esse verso é muito utilizado, ele não estava falando do sábado semanal, do quarto mandamento. O povo judeu, ele tinha o chamado sábado cerimonial, que eram feriados anuais no sistema de sacrifícios, como a Páscoa, o dia da expiação, se encaixava dentro desses sábados cerimoniais. Esses feriados, sim, eram sombras que apontavam para o sacrifício de Jesus
na cruz. Quando Jesus morre, quando Jesus morreu, esses rituais eles perderam o sentido, mas o sábado da criação, o sábado que foi instituído por Deus lá na criação, o sétimo dia que existe desde antes do pecado, ele continua firme. Então Paulo em Colossenses, ele não fala sobre o sábado, o sétimo dia. Ele está falando sobre os sábados cerimoniais. O mesmo acontece quando essas mesmas pessoas que citam Colossenses citam Romanos ou Gálatas, porque lá tem uma parte que fala que todos os dias são iguais. Ali, Paulo, ele estava conversando com as pessoas que discutiam sobre os dias de jejum voluntário e os banquetes rituais judaicos, e não sobre os 10 mandamentos. E indo um pouquinho mais para frente na Bíblia, quando João diz em Apocalipse que estava no espírito do dia do Senhor, a própria Bíblia nos mostra qual é esse dia, porque o próprio Jesus, nos evangelhos, ele fala que ele é o Senhor do sábado. Ou seja, a história mostra que a tradição humana mudou o dia, mas a Bíblia continua nos mostrando que o plano original do Criador do universo continua sendo o sábado. Então essas pessoas, elas abrem a Bíblia, pegam um verso em algum livro e tentam tirar esse verso de contexto. Eles não entendem qual é o contexto por trás desse verso, do que é que o verso estava falando, aí eles pegam apenas a frase e falam, o sábado mudou para o domingo, ou eu posso adorar qualquer dia, eu não preciso adorar necessariamente o sábado. E você consegue perceber nessas frases, nessas artimanhas, que Deus não muda o sábado para o domingo, ele continua estipulando o sábado como dia de guarda. Só que essas pessoas querem tirar as frases do contexto apenas para alimentar o próprio ego, apenas para fazer as suas próprias vontades. Mas sabe o que é mais importante? A Bíblia, ela continua mostrando o plano original do nosso Pai e ele permanece intacto de Gênesis até Apocalipse. O sábado não mudou, ele nunca mudará, ele é o dia sagrado, é o dia de guarda. E, sinceramente, para mim, o sábado é um dia muito feliz. É um dia muito, muito, muito feliz mesmo. Porque é o dia que eu fico com a minha família, eu reflito nas coisas sagradas, é o dia que eu sei que Deus separou para guarda, é o dia que eu sei que Deus separou como um dia especial e nós precisamos nos lembrar desse dia. Eu tenho um momento de qualidade com Deus, eu vou à igreja, eu ajudo as outras pessoas no dia que Deus estipulou. Então vai chegando a sexta no pôr do sol e a casa já vai ficando mais feliz, já vai ficando mais cheirosa, é um dia realmente diferente, é um dia especial. Eu desejo de todo o meu coração que você viva isso também. Eu tenho certeza que você, ao começar a guardar o sábado, você não vai se arrepender de seguir aquilo que Deus nos confiou. E lembre-se, quanto mais nós melhoramos o nosso relacionamento com Deus, quanto mais nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, mais nós queremos seguir a vontade dele. E a vontade dele está na Bíblia, nos 10 mandamentos. E o sábado está lá e nós precisamos seguir ele. Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio.